fechei as notas da segunda prova ainda, tá? Eu devo fazer isso amanhã, no máximo até quarta-feira eu envio por e-mail para a turma, tá bom? Semana passada foi bastante corrida em termos de plantões no outro trabalho, aí eu realmente não parei para fazer isso, tá? Mas até quarta-feira eu envio para vocês, tá? Bom, vamos lá então. Bom, a gente terminou assim o nosso breve estudo de termodinâmica, né? E vamos hoje falar um pouco sobre cinética química, que é um assunto bastante importante, que vocês vão precisar muito em disciplinas posteriores, né? Em orgânica, por exemplo, vocês vão estudar alguns tipos de reação de substituição nucleofílica que são classificadas em função da cinética delas. Se é de primeira ordem, se é de segunda ordem. Em fisicoquímica, vocês vão estudar cinética de maneira mais aprofundada. É um assunto bastante importante porque a cinética trata do estudo da velocidade das reações, né? E a gente compreender os mecanismos pelos quais uma reação ocorre nos ajudam a entender por que determinadas reações são mais rápidas, enquanto que outras reações são mais lentas, certo? Então, a cinética química é uma área muito importante na química e nós precisamos saber um pouquinho sobre cinética aqui no curso de Química Geral, tá? Bom, enquanto a termodinâmica se preocupa em estudar como a energia se transfere do sistema para as vizinhanças e vice-versa durante a ocorrência de uma transformação e como um processo ocorre espontaneamente numa certa direção, ela em momento algum se preocupa em dizer com que rapidez um fenômeno ocorre, certo? Então, por exemplo, a segunda termodinâmica, a reação entre hidrogênio e oxigênio gasosos produzindo água é uma reação espontânea, termodinamicamente, ela tem um ΔG negativo. Mas, se você simplesmente coloca no mesmo recipiente, no mesmo balão, hidrogênio e oxigênio gasosos, e espera essas substâncias reagirem para a formação de água, você pode ficar ali milhares de anos e não ter uma quantidade de água suficiente em decorrência dessa reação. Por quê? Porque apesar dela ser espontânea, sem nenhuma interferência externa, essa reação é muito lenta. E, na prática, reações lentas demais para a síntese de substâncias não têm utilidade, certo? Nós precisamos fabricar substâncias numa velocidade razoável para que o processo, né, na prática, seja adequado, seja necessário fazer, né, seja suficiente para fazer. Então, essa área de rapidez das reações é a cinética que se preocupa em estudar, certo? E é isso que nós vamos ver um pouquinho aqui hoje. Nós vamos ter uma aula só para fazer isso. É muito pouco. Então, a gente vai, assim, né, sintetizar ao máximo o que a gente precisa, tá? Eu coloquei lá no Google Classroom um material que eu vou utilizar aqui, só como guia, né, para acompanhar o que a gente vai comentar sobre cinética, mas no Atkins esse assunto está lá, um capítulo inteirinho, com muito mais coisa do que a gente vai ver aqui, tá? Na edição mais antiga é o capítulo 13. Nessa edição mais recente, se não me falha a memória, é o capítulo 14, tá?
Vem depois de eletroquímica. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. No Atkins é um capítulo inteiro. Nessa edição mais antiga é o capítulo 13, na edição mais recente é o capítulo 14, certo? Esse texto inicial fala exatamente isso que a gente acabou de conversar aqui. A termodinâmica não se preocupa com a rapidez com que uma reação ocorre, enquanto que a cinética é exatamente essa área que se preocupa em avaliar com que rapidez uma reação ocorre, tá? Então, podemos dizer que a cinética química é a área da química que se preocupa com o estudo da velocidade das reações e dos fatores que nela influem, tá? A termodinâmica, como a gente viu no uso das funções de estado, ela se preocupa simplesmente com os estados inicial e final do sistema que está sendo estudado, né? A cinética, ela se preocupa exatamente com o que acontece nesse intervalo entre o início e o fim do processo, tá? E aí, nós temos algumas observações a fazer com relação à classificação de reações. Então, temos reações que são muito rápidas, reações em meio aquoso normalmente são bastante rápidas, as reações de combustão são muito rápidas, como a gente sabe, explosões, né, também são reações muito rápidas, bem como também temos reações de baixa velocidade, reações lentas, né, reações de fermentação, formação de ferrugem, reações em meio ambiente, de modo geral, não são reações rápidas, tá? Quanto ao mecanismo de ocorrência das reações, isso aqui é importante a gente guardar, tá, pessoal? Reações elementares são reações que ocorrem em uma só etapa, ou seja, reagentes se transformando diretamente em produtos. Isso é uma reação elementar. E as reações que ocorrem em mais de uma etapa são chamadas de equações complexas ou reações multietapa, tá certo? E aí nós temos dois exemplos, ó. A reação de hidrogênio e vapor de iodo para formar iodeto de hidrogênio gasoso ocorre em uma etapa só. As reações que ocorrem em duas ou mais etapas, como exemplo, nós temos a oxidação do óxido nítrico se transformando em dióxido de nitrogênio. Nós temos uma primeira etapa, que é a dimerização da molécula de óxido nítrico, e na segunda etapa, que é a etapa lenta, a gente tem a formação do produto propriamente dito, tá? Aqui vale a pena fazer uma observação, que é o seguinte: toda reação que ocorre em mais de uma etapa tem uma etapa que é a etapa mais lenta da reação. As demais são as chamadas etapas rápidas e uma delas é a chamada etapa lenta da reação. Essa etapa é que é determinante da velocidade. Isso é importante a gente saber. Então, em reações que ocorrem em mais de uma etapa, a etapa lenta é a etapa determinante da velocidade, tá? Vamos mostrar aqui, graficamente, reações que ocorrem em uma etapa e mais de uma etapa, tá? A gente vai usar aquele perfil reacional que eu já mostrei para vocês, se não me falha a memória, quando a gente falou em reação endotérmica e exotérmica, lá no início da termodinâmica. Tá? Eu acho que eu já cheguei a falar sobre isso com vocês. Mas vamos aqui no quadro para mostrar isso para vocês, tá? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Então, eu vou representar aqui dois perfis reacionais. Um de uma reação que ocorre em uma etapa só e outro de uma reação que ocorre em
mais de uma etapa, certo? Nesses perfis de reação, no eixo Y, a gente sempre coloca a energia, a forma de entalpia, e no eixo X a gente representa a chamada coordenada de reação, ou andamento da reação, que pode ser entendido como o tempo, né, de reação. Tá? Então, nós temos a energia dos reagentes, a energia dos produtos, certo? Toda reação química precisa de um aporte inicial de energia, que é aquela energia necessária para romper as ligações entre as partículas de reagentes, né? Formando um estado de energia mais alta e intermediária, que a gente chama de estado de transição ou complexo ativado, e em seguida esse complexo ativado, ele se desfaz, dando origem aos produtos da reação. Normalmente é isso, né? Então, esse aporte inicial de energia é muito importante no estudo da velocidade das reações. A gente chama essa energia inicial de energia de ativação. Então, representando graficamente, a gente sempre coloca um patamar de energia que precisa ser alcançado pelas partículas de reagente, tá? Aqui a gente pode representar normalmente por um hashtag, né? Que é o estado de transição ou complexo ativado, tá? Ele tem uma duração muito curta, mas nesse estado, ao mesmo tempo que estão se rompendo ligações entre os reagentes, estão se formando as reações entre os produtos. E aí, isso aqui a gente chama de energia de ativação, tá? Esse é um perfil reacional de uma reação que ocorre em uma etapa só. Reagentes se transformando diretamente em produtos. Beleza? É uma reação exotérmica, né? Porque a entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes, ocorreu uma liberação de calor aqui. E é uma reação elementar com uma energia de ativação alta. Tá bom? Então, a energia de ativação é entendida como sendo a energia mínima para fazer uma reação começar, ou para formar o complexo ativado ou o estado de transição da reação. Beleza? Quanto mais alta for a energia de ativação, mais lenta a reação será. Nós vamos ver daqui a pouco a equação de Arrhenius, que mostra uma dependência da constante de velocidade com a energia de ativação. Então, se a energia de ativação é alta, a reação tende a ser mais lenta. Se a energia de ativação é menor, a reação tende a ser mais rápida. Ok? Isso é importante, tá, pessoal? E agora eu vou representar aqui tá aqui. Isso pode ser entendido como um perfil reacional de uma reação que ocorre em mais de uma etapa. Eu não sei se com essa luz aqui, deixa eu apagar aqui para ver se melhora. Ficou melhor de enxergar? Tá sim, pessoal. Ficou? Beleza. Então, vejam só, nós temos aqui duas etapas. Nessa reação, os reagentes não se convertem diretamente em produto. Eles se convertem em intermediários de reação, que são aquelas espécies que são geradas em uma etapa e consumidas em outra, e não aparecem como produto final, tá? Então, aqui, se R é reagente e P é produto,
aqui a gente teria algumas espécies do tipo X e Y, que não são nem R, nem P. Tá? Elas aparecem como intermediários, como produtos de uma etapa, mas na equação global, que é a soma das etapas, ela não vai aparecer. Elas não vão aparecer, essas espécies. Tá? Um outro detalhe. Aqui, pelo diagrama de reação, a gente observa que a etapa 1 tem uma energia de ativação mais alta do que a etapa 2. Certo? E, com isso, a gente pode afirmar que a primeira etapa dessa reação é mais lenta. É a etapa lenta da reação. Por quê? É a etapa de mais alta energia de ativação. Sempre que você tiver uma reação multietapas, a etapa lenta será aquela de maior energia de ativação. Ok? Então, se você pegar um gráfico e olhar, você vai ver que a etapa lenta será a de maior energia de ativação. E ela é determinante para a gente escrever corretamente a lei de velocidade. Tá? Nós vamos falar sobre isso já já. Então, daqui. Tranquilo? Entendido? Vamos lá. Bom, como que a gente mede na prática a velocidade de uma reação? Pela variação na concentração. Pode ser variação de massa, variação no número de mols, mas normalmente é variação na concentração molar, tá certo? E nós temos duas maneiras de medir a velocidade de uma reação. Num intervalo de tempo grande, aí a gente vai chamar de velocidade média, onde a gente vai usar um delta maiúsculo. Ou no intervalo de tempo cada vez menor, até ele ficar infinitesimal, que aí a gente vai chamar de velocidade instantânea, certo? Onde, em vez de usar um delta maiúsculo, a gente vai usar um D de diferencial, mostrando que é infinitesimal esse intervalo. Então, olhando aqui, continuando aqui no nosso material, nós vimos agora reações elementares e complexas, e aí, como que se mede a velocidade de reação? Veja, o que a gente chama de velocidade média de reação é a variação no intervalo de tempo grande da quantidade de um reagente ou de um produto. Certo? Pode ser massa, número de mols, volume, no caso de gases, mas o mais comum é concentração molar. Tá? Variação nessa grandeza sobre o tempo do intervalo que você mediu. Isso pode ser feito também graficamente. Na prática, a gente faz isso graficamente. Tá? E aí nós temos a velocidade instantânea, que é o que a gente mais discute quando apresenta a chamada lei de velocidade. A gente está falando de velocidade instantânea. Em vez de delta maiúsculo, a gente vai usar D. Olha lá. É o menor intervalo de tempo que se possa imaginar. Um intervalo de tempo infinitesimal. Quanto menor esse intervalo, mais próximo do instantâneo a gente está, correto? A velocidade instantânea de uma reação é obtida através de uma expressão matemática conhecida como lei da ação das massas ou lei de Gutenberg-Vaz. Vale a pena fazer uma observação aqui, pessoal, que essa lei ela foi obtida inicialmente de forma empírica, experimentalmente, tá? Por esses camaradas aí, Cato Gutenberg e Peter Vaz, dois noruegueses, lá em 1876. Depois, a termodinâmica, com a ideia de equilíbrio químico, primeira e segunda lei, explicou de forma adequada essa lei da ação das massas. Tá? Então, inicialmente, ela foi obtida experimentalmente, mas hoje ela se relaciona diretamente com as leis da termodinâmica
e ela foi comprovada pela termodinâmica, certo? Nós já vamos falar de lei da ação das massas, mas antes eu quero falar, voltando a essa ideia, né, de perfil reacional, de reação elementar e complexa, sobre a teoria utilizada para a cinética química apresentar, né, as suas equações. Por que ocorrem as reações químicas, como elas ocorrem e o que interfere na rapidez com que uma reação se processa, tá? Então, a ideia, essa teoria usada na cinética química, ela é chamada de teoria das colisões. Antigamente, ela era chamada de teoria do complexo ativado. Hoje, ela é chamada de teoria das colisões. Basicamente, são duas ideias. Para que uma reação química ocorra, dois parâmetros têm que ser sempre observados. Primeiro, energia mínima suficiente, tá, para haver a quebra das ligações e possibilitar a formação de novas ligações. Então, a energia mínima suficiente. E segundo, orientação espacial das partículas de forma adequada para que o contato entre elas ou a colisão entre elas seja efetiva. Vamos imaginar duas moléculas no espaço que vão interagir uma com a outra de modo que ocorra quebra de ligações e formação de novas ligações. Não adianta simplesmente haver um contato leve, superficial. Tem que haver um contato efetivo, que tenha efetividade na quebra e na formação de ligações. Isso a gente chama de geometria de colisão. Então, além da energia, a geometria de colisão tem que ser favorável para que gere uma colisão efetiva. Então, a ideia por trás da teoria das colisões é essa. As partículas têm que ter uma energia mínima e tem que ter geometria de colisão adequada para que uma colisão seja efetiva, levando à formação de produtos. Tá? É mais ou menos o que está mostrando nesse material aqui, olha. Então, olha só. As colisões intermoleculares que não forem efetivas não levam à formação de produtos. E elas podem não ser efetivas por dois motivos. Não haver energia de colisão suficiente ou geometria de colisão inadequada. E aí, quando elas forem eficazes, elas têm que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ter energia mínima suficiente e tem que ter geometria de colisão adequada. Entendendo essas duas ideias principais da teoria das colisões, a gente entende por que aumentando a temperatura, a velocidade de qualquer reação aumenta. O que acontece quando você aumenta a temperatura de um sistema? Suas partículas ficam com energia cinética média mais alta. E quanto maior o número de partículas que tenham essa energia cinética mais alta, maior a probabilidade delas colidirem com outras moléculas de forma efetiva. Então, o efeito da temperatura aumentando a velocidade da reação, a gente explica só com essa ideia. Tá certo? Então, ela é uma teoria muito simples, muito fácil de entender, apesar de, às vezes, utilizar algumas equações que podem parecer bem complexas quando você estuda com a matemática adequada. Tá? Mas a ideia é bem simples. Energia mínima suficiente e geometria de colisão adequada. Aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. Ácido bromídrico reagindo com oxigênio para formar HBRO2, ácido bromoso. Então, você tem lá a formação do complexo ativado, que é um estado de transição intermediário, certo? E você tem orientação espacial inadequada, que não vai levar à formação de produtos, e aqui você tem a colisão com geometria favorável, que leva à formação do produto. Segunda situação é a energia mínima necessária para a reação começar. É o que a gente já acabou de falar,
e chamou de energia de ativação. Então, olha lá. Além de colisões com orientação espacial adequada, as moléculas devem apresentar uma energia cinética mínima que propicia a ruptura de ligações e a formação de novas ligações. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta a reação. Está lá, né? Representação que eu já mostrei para vocês. Aí nós temos para uma reação exotérmica no primeiro diagrama e para uma reação endotérmica no segundo diagrama, ambas reações elementares, porque as duas estão ocorrendo em uma etapa só, correto? E aí, entendendo isso, entender a influência desses fatores é moleza. Quanto maior a área de contato entre os reagentes, mais rápida a reação. Por isso que a gente faz reações em fase aquosa. Eu quero fazer uma reação entre dois sais. O que eu faço? Pego, dissolvo em água os dois. Quando você faz isso, você aumenta a superfície de contato milhões de vezes. Então, a reação vai ser muito mais rápida do que se você pegar os sólidos e misturar. Correto? Por isso que a gente raramente faz reação em fase sólida. A gente faz em solução, porque aumenta a superfície de contato milhões de vezes. Concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração, maior o número de partículas. Então, maior a probabilidade de você ter colisões efetivas. Temperatura, a gente já falou. Quanto maior a temperatura, maior é a energia cinética das partículas e mais facilmente elas alcançam a energia de ativação, promovendo colisões efetivas. Radiações e descargas elétricas fornecem energias muito altas e muito rapidamente. Então, isso aumenta a velocidade das reações também, certo? Existe uma área, né, principalmente na química orgânica, que é a chamada fotoquímica, que tem uma química bastante diferente daquela que a gente está acostumado a utilizar em condições só com o uso de temperatura, em vez de radiação. A radiação muda completamente o mecanismo de ocorrência das reações, tornando elas muito mais rápidas, tá? E a gente tem, por último aqui, a ação de catalisadores. Isso é importante a gente comentar, porque o catalisador é uma substância que acelera a reação, ela aumenta a velocidade da reação, porque ela modifica o mecanismo pelo qual uma reação ocorre. Se você tem uma reação elementar não catalisada, colocando um catalisador, ela vai ocorrer em, no mínimo, 2 etapas. Só que, apesar de aumentar o número de etapas, a energia de ativação global da reação diminui. Se a energia de ativação diminui, ela fica mais rápida, certo? E os catalisadores, ao contrário do que a gente ouve falar lá no ensino médio, não participam da reação. Lógico que participam. Os catalisadores são consumidos em uma etapa e regenerados ao final, certo? Então, globalmente, o catalisador não vai aparecer, mas a importância dele é enorme. Por quê? Ele modifica o mecanismo pelo qual a reação ocorre. Ele interage com um substrato, pode ser um dos reagentes, formando um intermediário de reação mais reativo. Esse intermediário de reação vai interagir com o outro reagente, formando o produto e regenerando o catalisador no final. Tá certo? Então, catalisadores são essenciais, mas eles aumentam a velocidade da reação porque modificam o mecanismo pelo qual a reação ocorre, diminuindo a energia de ativação global da reação. Catalisador não altera ΔH de reação, catalisador não altera nada em termos termodinâmicos de reação, tá? E ele é regenerado ao final, beleza? Tranquilo. Aqui ele vai dando exemplos, né, sobre a área de contato. Você pega ali malha de ferro e pega um prego de ferro, a limalha reage com ácido muito mais rapidamente. Vamos agora falar dos cálculos que a gente faz. Vamos voltar aqui, ó. Primeiro no cálculo de velocidade média, tá? Vale a pena fazer uma observação bem importante, que é o seguinte.
Se você tem... Eu vou aqui no quadro para explicar isso melhor para vocês. A importância dos coeficientes dos reagentes e dos produtos no cálculo da velocidade média da reação, tá? Vamos lá, rapidinho, ó. Imagina que eu tenha a reação AA mais BB dando CC mais DD. Velocidade de reação, pessoal, é sempre positiva. Sempre, tá? E velocidade de reação, no caso da velocidade média, ela pode ser calculada em relação a cada um deles, ó. Velocidade média em relação ao reagente A. É a variação na concentração do reagente A em função do tempo. Beleza. Mas, convencionalmente, velocidade de reação é positiva. Portanto, como a concentração dos reagentes diminui, esse delta fica negativo. Porque delta é sempre final menos inicial, né? Logo, para os reagentes, a gente sempre bota sinal de menos na frente, tá? Para o B, é a mesma coisa. Menos delta da concentração do B, delta T. Agora, vamos supor o seguinte. Se esse A for 1 e esse B for 2, como que você interpreta isso? Para cada mol do A que é consumido, 2 mols do B são consumidos. Então, a velocidade de consumo do B é o dobro da velocidade de consumo do A. Correto? Mas a gente pode igualar essas velocidades. Como que eu faço para que a velocidade de consumo do A seja igual à velocidade de consumo do B? Basta que eu coloque o coeficiente de cada um deles no denominador da equação, certo? Que aí eu vou igualar. Então, se você quiser a chamada velocidade média única de reação, você divide para cada participante da reação pelo respectivo coeficiente. Se você quiser em relação a cada um, você não coloca o respectivo coeficiente. Mas se a gente quiser, tem que colocar o coeficiente. Certo? Vou fazer um exercício com vocês para mostrar isso, tá? Olha aqui, eu vou mostrar para vocês e a gente vai fazer. Olha essa questão 21 aí. Só uma observação, gente. Eu já coloquei tanto esse material complementar que eu estou usando, quanto essa lista de exercícios no Google Classroom, ok? Questão 21, ó. A velocidade de decréscimo da concentração de A numa reação foi medida como se segue. Aí tem uma tabelinha mostrando como que a velocidade, como que a concentração do reagente A diminui em função do tempo, beleza? Aí ele fala assim, calcule a velocidade média da reação entre 40 e 60, 20 e 80, 0 e 100. Eu vou pegar só a letra A para fazer, tá? Então, como é que vai ficar? Entre 40 e 60 minutos. Você pega concentração no tempo 40, concentração no tempo 60. Final menos inicial. Então, vamos lá. Vou botar aqui embaixo. P é igual. Opa, peraí. Foi. Então, vai ficar menos 0,549 menos 0,670
dividido por 60 menos 40. Correto? Vou fazer essa conta aqui rapidinho. Vou achar minha calculadora aqui. Então vai ficar 0,549 menos 0,670 dividido por 20. Então vai ficar 6,05 vezes 10 a menos 3 mol por litro vezes minuto, certo? Que o tempo está em minutos. Só isso. Simples pra caramba. Cálculo de velocidade média é muito simples, tá? Essa não é a velocidade média única de reação. É em relação ao reagente A, porque só foi citado no problema em relação ao A. Agora eu vou fazer uma que envolve a ideia de velocidade média única, tá? Vamos lá. Essa questão 3 aqui, ó. Considere a reação representada pela equação química 3A mais 2B, dando 4E. Essa reação ocorre em várias etapas, sendo que a etapa mais lenta corresponde à equação representada pela equação A mais C, dando D. A velocidade inicial dessa última reação pode ser expressa por menos delta da concentração de A, delta T, igual a 5 mol por segundo. Qual a velocidade inicial da reação em relação à espécie E? Bom, a espécie E só aparece na primeira equação, correto? E a gente tem como relacionar a espécie E com a espécie A. E nós vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos lá no quadro. Essa é a equação inicial. 3A mais 2B, dando 4E, certo? Só vou dar um confere aqui. Beleza. Como que a gente consegue relacionar? Dessa maneira aqui, ó. Menos delta da concentração de A sobre 3 delta T é igual a delta da concentração de E 4 delta T. O que eu falei ainda há pouco com vocês. Quando a gente coloca os coeficientes, a gente iguala a velocidade média da reação como sendo velocidade média única. Certo? Então, isso aqui, ó, é a velocidade da reação em relação ao reagente A. Isso aqui é a velocidade da reação em relação ao reagente E. Então, o que a gente pode falar? Que a velocidade do A sobre 3 é igual à velocidade do E sobre 4. Isso aqui foi dado, ó. Isso aqui é 5. Foi dito no problema. Então, a gente ficou com isso. O que a gente quer calcular é isso aqui. A velocidade em relação ao E. Então, vai ficar velocidade em relação ao E é igual a 20 sobre 3, aproximadamente 6,7. Beleza? Tranquilo? Tudo bem, professor. Essa velocidade média é muito fácil, pessoal.
Tá? Não se preocupa com isso aí, que é muito simples. Agora vamos para a velocidade instantânea. Que é o que a gente chama de lei de velocidade. Vamos voltar lá no nosso material. Então, a velocidade instantânea, em vez de ser delta, vai ser D minúsculo, né? De diferencial, de infinitesimal. A velocidade instantânea de uma reação é calculada por essa expressão aqui, ó. V igual a K vezes a concentração de A elevada a alfa vezes a concentração de B elevada a beta. Isso é chamado de lei de velocidade, pessoal. Não esqueçam isso. Lei de velocidade da reação, tá? Sempre que se falar em lei de velocidade, a gente está falando de velocidade instantânea. E aquilo ali é uma equação genérica. Veja o seguinte, uma coisa importante, ó. O coeficiente do A é a letrinha minúscula A. O coeficiente do B é a letrinha minúscula B. E aqui, os expoentes não são A e B, são alfa e beta. Professor, A pode ser igual ao alfa e B pode ser igual ao beta? Sim. Quando que isso vai acontecer? Quando nós tivermos reações elementares. Em toda reação elementar, alfa é igual a A e beta é igual a B. O que são esse alfa e beta? São parâmetros que mostram como que a velocidade vai depender das respectivas concentrações. Por exemplo, se esse alfa aqui é zero, significa que a velocidade da reação não depende da concentração do A, porque qualquer coisa elevada a zero é 1. Aí o A some dessa expressão. Se esse alfa é 1, dobrando a concentração do A, dobra a velocidade. Triplicando a concentração, triplica a velocidade. Correto? Se esse alfa é 2, dobrando a concentração do A, quadruplica a velocidade. Reduzindo pela metade, ela cai 4 vezes. Então, alfa e beta são o que nós chamamos de ordem da reação em relação àquele reagente. Essa ordem de reação, esse expoente, que é determinado experimentalmente, mostra para a gente como que a velocidade depende da concentração de cada reagente. Por que a gente só usa os reagentes? Porque essa velocidade instantânea, ela normalmente é medida no começo da reação. Alguns instantes após a reação começar. E no começo da reação, o que a gente tem é basicamente reagente, tá? Então, quando você vai fazer um experimento de cinética, você coloca as substâncias dentro do recipiente no qual você vai estudar essa variação de concentração. Então, é muito mais fácil fazer pelos reagentes. E no início a gente não tem produto, tá? Então, é sempre com os reagentes. E as ordens de reação, elas podem ser ou não iguais aos coeficientes. Quando que elas serão? Quando nós tivermos uma reação elementar. Professor, eu tenho como olhar para uma equação química e saber se a reação é elementar? Não. Isso tem que ser dito para você, seja na forma de um perfil reacional, um diagrama daqueles, seja escrevendo. Trata-se de reação elementar, porque nós não temos bola de cristal para saber. Pela equação eu tenho que saber se a reação é elementar. Não, não tem que saber e não tem como saber. Ok? Seguindo. Ó, nas reações elementares, as ordens são iguais aos próprios coeficientes.
Nas reações complexas ou multietapas, as ordens são iguais aos coeficientes da etapa mais lenta da reação. Aí vem a importância do que a gente tinha falado antes. Quando você tiver reações em mais de uma etapa, a etapa lenta vai te dar a lei de velocidade. Ok? Não esqueçam disso. Olha lá, eu tenho uma reação que foi dita que é elementar. Qual vai ser a lei de velocidade dela? Coeficiente do hidrogênio é 1, do iodo também. Então, vai ser K, que é a chamada constante de velocidade, vezes a concentração de hidrogênio elevado a 1, vezes a concentração de iodo elevado a 1. Tranquilo. Numa reação complexa, o cara deu para a gente o mecanismo e falou, ó, essa primeira etapa aqui, que é a etapa de dimerização, é a etapa lenta. Opa, então a lei de velocidade vai ser concentração de NO ao quadrado, que ele é o único reagente dessa etapa e seu coeficiente é 2. Está lá, ó. K vezes a concentração de NO ao quadrado. Beleza, pessoal? Esses detalhes são importantes, tá? Vamos lá, vamos seguir. Bom, agora deixa eu fazer uma observação importante com vocês. Como, se não falar nada para a gente, como que a gente vai saber a ordem em relação a cada reagente? Porque o cara pode simplesmente te dar uma tabela, e normalmente é assim que é feito, ele te dá uma tabela mostrando as concentrações de cada um e a velocidade da reação. E fala assim, determina a lei de velocidade. Como que você faz isso? Se ele não te falar se é elementar, se é multietapa, qual é a etapa lenta. A gente faz um processo de escrever a lei de velocidade em 2 experimentos diferentes e comparar. É fácil de fazer. Normalmente, a gente tem os experimentos sendo feitos da seguinte maneira. Inicialmente, eu tenho uma concentração do A e do B. Vamos dizer 1 mol por litro de cada um. Aí eu vou medir a velocidade, x. No segundo experimento, eu mantenho a concentração do A fixa e dobro a concentração do B. Aí eu vejo como que a velocidade variou. Fazendo isso, eu vou determinar só em relação ao B, porque o A eu mantive constante. Aí no terceiro experimento, o que eu faço? Eu faço o contrário. Eu mantenho a do B fixa e dobro a do A. E vejo como que a velocidade se comporta. Fazendo isso, a gente consegue determinar experimentalmente a lei de velocidade. Tá certo? Então, vamos pegar um exercício que mostra como que isso é feito. Tá? Vamos dar uma olhada nessa questão 4. Ó. Para a reação A mais 2B dando 3C mais 4D, foram obtidas as seguintes velocidades iniciais. Aí eu tenho 3 experimentos, concentrações de cada um deles e a velocidade inicial da reação, certo? A velocidade instantânea. Vejam que é um Dzinho lá, menos D da concentração dt. Isso é a velocidade instantânea inicial. Beleza? Aí, ó, do primeiro para o segundo experimento, se vocês observarem, ó, da primeira para a segunda linha, só a concentração do A que variou. A do B se manteve fixa e a do X se manteve fixa. E o que você observou em relação à velocidade? Caramba, ó, eu mudei a concentração do A de 0,67 para 0,839. E a velocidade não mudou. O que você pode afirmar? Que a velocidade não depende da concentração da substância A. Certo? Porque eu mudei a concentração
mantive as outras duas constantes, mudei a concentração do A e a velocidade não mudou. Então, a velocidade não depende da concentração dessa espécie química A. Portanto, a ordem em relação à espécie A é 0. Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então, o A não aparece na lei de velocidade. Agora, vamos fazer para os outros dois. Tá? Eu vou lá no quadro fazer isso. Vamos lá. Então, V igual a K vezes concentração do A elevada a 0, vezes concentração do B elevada a M, vezes concentração do X elevada a M. O A, a gente já determinou que é 0. Todo mundo entendeu isso, né? Agora vamos determinar para o B e para o X. Como que a gente vai fazer para o B? Olha só. Olhando da segunda para a terceira linha, não me importa, pessoal, que a concentração do A tenha mudado. Deixa eu compartilhar de novo aqui para vocês acompanharem. Ó, não me importa que a concentração do A foi mudando o tempo todo. Por quê? Porque a velocidade não depende da concentração dele. Estou me lixando para o A. Vamos olhar, ó, da segunda para a terceira linha. A concentração do B dobrou. A concentração do X se manteve constante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a lei de velocidade usando a terceira linha, usando a segunda linha e vou dividir uma pela outra. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes, olhando os valores, a gente consegue de cabeça calcular isso. Aí, dá para fazer. Eu dobrei a concentração do B. Se você olhar para o valor da velocidade, você vai ver que ela quadruplicou. Olha só. Aqui. De 0,238 foi para 0,476. Dobrou a concentração do B. A velocidade aumentou 4 vezes lá. Pô, se eu dobrei e isso aqui quadruplicou, é porque a dependência é quadrática. A ordem em relação ao B é 2, certo? Mas, às vezes, você não consegue fazer isso de cabeça. Então, vamos mostrar aqui rapidinho como é que faz, tá? Vou escrever a terceira linha. Esse A gente já sabe que sumiu da nossa lei de velocidade. Vou escrever para a terceira linha. Terceiro experimento. 5, deixa eu ver os valores aqui. 5,64, que é a velocidade, é igual a K vezes 0,476 elevado a M, certo? Vezes 0,127 elevado a M. Escrevi a lei de velocidade usando os dados da terceira linha. Agora vamos usar a segunda linha. né? 1,41, não é isso? É. 1,41 vezes 10 a menos 3 é igual a K vezes 0,238 elevado a M vezes 0,127 elevado a M. Aí, o que você faz agora? Você divide a terceira pela segunda. Você divide essa expressão por essa. Vamos dividir, ó. (10 menos 3 com 10 menos 3 corta. 5,64 dividido por 1,41, 4. K dividido por K é 1.
0,127 elevado a n por 0,127 elevado a n é 1. 0,476 sobre 0,238 é 2. Ficando com essa equação exponencial. 4 é igual a 2 elevado a m. Então m é igual a 2. Portanto, a gente já determinou isso aqui, ó. Entenderam? Oi? De ver? Aqui tá normal. Tá ruim, né? Aqui também tá normal. Ah? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para ver se melhora. Eu esqueci de interromper. Melhorou? Cara, semana passada à tarde eu não consegui dar aula aqui. Eu tive que ficar em casa. Marquei outro horário com os alunos, que a minha internet aqui estava horrível. Às vezes é fogo. O problema da aula remota é esse. Desculpa, mas eu particularmente não gosto. Eu prefiro presencial, tá, pessoal? Todos nós, professor, pode ter certeza. Deu para entender como é que você faz? O que eu estou falando é o seguinte. Na maioria dessas tabelas, a gente consegue, só olhando, de cabeça fazer. Pô, eu dobrei isso aqui aumentou 4 vezes. Então é o quadrado. Eu dobrei aqui, dobrou aqui. Então é 1. Certo? 99% das reações tem essas ordens de reação em números inteiros. 0, 1, 2, tá? Tem algumas reações mais complexas que têm ordens de reação meio loucas. Mas essas a gente não vai ver aqui. Deixa lá para a FISC, que é um problema lá da galera da FISC para resolver com vocês. Tá? Aqui a gente está fazendo o básico e mesmo assim com pouquíssimo tempo, infelizmente. Aí, beleza. A gente já aprendeu como é que faz para qualquer situação, né? Vamos ver lá o X, só para a gente finalizar essa questão aí, esse probleminha. Olha o X agora, ó. Vamos ver da segunda para a quarta linha, tá? Da segunda para a quarta linha. Veja, o B ficou 0,238 e o X dobrou, olha lá, de 0,127 para 0,254. E o que aconteceu com a velocidade da segunda para a quarta linha? Dobrou também, olha lá. Eu dobrei a concentração do X, dobrou a velocidade. Então a dependência é de ordem 1. Certo? Portanto, qual vai ser a nossa lei de velocidade? Vou colocar aqui, ó. V é igual a K vezes concentração do B ao quadrado vezes concentração do X elevado a 1. Está aqui a lei de velocidade. Ó. Beleza? Todo mundo entendeu? Sim. Aí, olhando a letra B dessa questão, ele te pergunta assim, ele te fala assim, calcule a constante de velocidade. Como é que você faz isso? Você vem aqui, pega uma linha qualquer dessas e substitui na lei de velocidade que você acabou de determinar. Olha lá. Vou pegar a segunda linha. Não, a primeira, que no caso o A não aparece, a segunda linha fica igual para o B e para o X. Vamos pegar a segunda linha. Aí vai ficar assim, ó. 1,41 vezes 10 a menos 3 é igual a K, que é o que a gente quer determinar, vezes 0,238 ao quadrado, porque para o B é de ordem 2, vezes 0,127 elevado a 1. Aí, fazendo as contas, né? K vai ser igual a
1,41 vezes 10 menos 3, dividido por esse produto aqui, 0,238 ao quadrado vezes 0,127. Vou calcular aqui. Ficou assim, ó. 1,41 vezes 10 a menos 3, dividido por 7,194 vezes 10 a menos 3. Então, a nossa constante de velocidade é 0,196. Olha lá. Beleza? Beleza. Tranquilo isso, né? Só uma última observação. Essa letra C é muito simples, é só você pegar 0,5 e substituir lá na lei de velocidade para calcular qual vai ser a velocidade. Então, vai ser... Vou fazer aqui rapidinho, ó. Porque a gente fica com pressa. Complicado esse tempo que a gente tem. É 0,196 vezes 0,5 ao quadrado vezes 0,5. Tá aí. Aí você vai achar a velocidade. Então vai ficar 2,45 vezes 10 a menos 2. Beleza? Beleza. Ok, pessoal. Então, olha só. Agora, eu vou fazer com vocês uma coisa importante pra caramba, mas que não tem nesse material. Tem lá no Atkins, tá? Que é a determinação das leis de velocidade integradas. Só uma última coisa. A ordem global, se ele te pedir qual a ordem global da reação, é a soma das ordens para cada participante. Então, nessa reação que a gente acabou de ver aí, qual seria a ordem global? 3, 2 do B com mais 1 do X, ordem global igual a 3. Tá? Então, a ordem global é a soma das ordens de reação em relação a cada participante, em cada reagente. Tá? Bom, então vamos lá para a gente falar das ordens, das leis de velocidade integradas. Eu vou falar de 2 casos somente, primeira ordem e um caso de segunda ordem. Vocês vão entender por quê. Vamos lá, vou interromper aqui, porque a gente vai usar o quadro. Bom, uma equação, uma reação, melhor dizendo, que tem lei de velocidade de primeira ordem, ordem global 1, ela só pode ter essa expressão aqui para a lei de velocidade, né? Ó, V é igual a K vezes a concentração de A. Só pode ser isso, né? O que é V? É menos D da concentração de A dt. Correto? Então, isso é igual a K vezes a concentração. Beleza. Vou jogar a concentração para o mesmo lado e vou jogar o dt para o lado de lá. A gente vai ficar com isso aqui, ó. Menos D da concentração de A sobre a concentração de A é igual a K dt. Certo? Somando todos esses infinitésimos, o que a gente vai obter? Integral
de menos D da concentração de A sobre a concentração de A, de uma concentração inicial até a concentração no instante T, é igual a K vezes, K é constante, sempre sai da integral, de T igual a zero até o instante T, de dt. Como é que a gente resolve essa equação integral? Integral de dx sobre x é ln de x. Integral de 1 é x. Então vai ficar assim, ó. ln da concentração de A, da concentração inicial até a concentração no instante t, é igual a t. Perdão, K vezes t. Isso aqui a gente faz assim, ó. ln da concentração final menos ln da concentração inicial é igual a K vezes T. Jogando esse ln para lá, nós vamos ficar com isso aqui, ó. ln da concentração é igual a ln da concentração T. Mais uma vez, eu vou te pedir uma coisa. Não se preocupa com a dedução. Você daqui a pouco vai estar fazendo isso lá em cálculo, tá? Resolvendo integral. Se preocupa com isso. Isso aqui é a expressão usada, é uma outra maneira de apresentar uma lei de velocidade de primeira ordem. ln da concentração é igual a ln da concentração inicial menos kT. Beleza? Eu vou até apagar isso aqui para você não se preocupar com isso. Experimentalmente, como que a gente determina a ordem de reação? Se for primeira ordem, a gente vai pegar como que a concentração varia em função do tempo, vai fazer uma coluna com ln dessa concentração e vai plotar um gráfico. Graficamente, isso fica assim, ó. Eu vou fazer um gráfico de ln da concentração em função do tempo. Esse gráfico vai ser uma reta decrescente. Veja que isso aqui, ó, y igual a menos ax mais b. É uma reta com coeficiente angular negativo, uma função do primeiro grau. Correto? Que é exatamente isso. Onde isso aqui vai ser o ln da concentração inicial, que é o B, tá? Isso aqui vai ser a concentração no instante t. E é assim que a gente faz experimentalmente. Certo? Então, isso é a lei de velocidade integrada de primeira ordem. Professor, tem algum tipo de reação conhecida cuja cinética é de primeira ordem? Tem. Qualquer material radioativo se desintegra com uma cinética de primeira ordem. Tá? Se você, em vez de ln da concentração, fizer um gráfico de concentração, concentração de A em função do tempo, aqui você vai ter isso aqui, ó, é uma exponencial. Quer ver só? Só para vocês entenderem essa curva. Eu vou pegar isso aqui, fazer assim, ó, ln da concentração menos ln da concentração inicial é igual a kT. Isso aqui eu vou transformar em ln da concentração sobre a concentração inicial é igual a kT. ln é um logaritmo de base E. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Concentração
sobre a concentração inicial é igual a E elevado a KT. Perdão, isso aí. Isso aí. Menos KT, desculpa, menos KT. Então, a concentração vai ser igual à concentração inicial vezes E elevado a menos KT, que é exatamente essa curva aqui. Todo material radioativo se decompõe, isso aqui é chamado de curva de decaimento de primeira ordem. Tá? Nós não vamos utilizar essa curva, só estou mostrando, porque se você pegar lá um livro do ensino médio ou um livro de química nuclear, radioatividade, você vai ver essa curva aqui de decaimento. Tá certo? Nós utilizamos, na verdade, isso aqui, que facilita. Trabalhar com reta é muito melhor do que trabalhar com curva. Né? Então, isso é a lei de velocidade de primeira ordem. Tá? Uma coisa muito importante em cinética química é o conceito de meia-vida. O que é meia-vida em cinética? Meia-vida é o tempo que leva para que a concentração caia à metade da concentração inicial. Então, meia-vida, que a gente representa como sendo T meio, T índice meio, é o tempo que leva para que a concentração seja a concentração inicial sobre 2. Para uma reação de primeira ordem, se você pegar isso aqui e substituir aqui, você vai obter essa relação aqui, ó. Meia-vida é igual a ln de 2 sobre K. Então, repetindo, se você pegar isso aqui, conceito de meia-vida, substituir aqui, você vai chegar nisso. O que é isso? É a maneira que a gente tem de calcular a meia-vida de uma reação com cinética de primeira ordem. ln de 2 dividido pela constante de velocidade. Tá? Tá bem. Vamos? Oi? Tá bem. Beleza. Vamos lá agora fazer alguns exercícios sobre isso. Olha essa questão 2 aqui, pessoal. Ó. A decomposição em fase gasosa do N2O3 se transformando em NO2 e NO é de primeira ordem, com K igual a 3,2 vezes 10 a menos 4 segundo a menos 1. Em uma reação na qual a concentração inicial de N2O3 é 1 mol por litro, quanto tempo levará para essa concentração se reduzir a 0,125 mol por litro? Você vai fazer isso aqui, ó. ln da concentração final é igual a ln da concentração inicial menos K, 3,2 vezes 10 a menos 4, vezes T, que é o que a gente quer. O que a gente quer é esse T aqui, ó. O tempo que leva
para que a concentração, que era 1 mol por litro no início, caia para 0,125 depois de um certo tempo. É esse T que a gente quer calcular. Ln de 1, ou logaritmo de 1, em qualquer base é quanto? 0, certo? Então, esse 1 vai sumir. Esse Ln de 1 aqui vai sumir, porque é 0. Então, T vai ser igual a Ln de 0,125, que é um número negativo, né? Todo logaritmo de número menor que 1 é negativo. Dividido por K, que é menos 3,2 vezes 10 a menos 4. 6.498,25 segundos. 6.498,25 segundos. Se a gente dividir isso aqui por 3.600 segundos por hora, a gente vai achar esse tempo em horas, tá? 1,8 horas é o tempo que vai levar. Se eu te perguntar qual a meia-vida dessa reação, T meio, vamos lá. Não perguntou na questão, mas eu quero saber qual é a meia-vida dessa reação. O que eu vou fazer? Ln de 2 dividido por K. Ln de 2 dividido por 3,2 vezes 10 a menos 4. 2.166 segundos. Vírgula 1 segundos. Dividido por 3.600, eu vou passar isso para a hora. — 0,6 horas. Essa é a meia-vida, é o tempo que leva para que a concentração caia a meio mol por litro. Certo? É o tempo que a concentração leva para cair a metade. Então, para cair para meio mol por litro, vai levar 0,6 horas. Para cair para 0,125, 1,8 horas. No ensino médio, pessoal, quando a gente estuda radioatividade, a gente só aprende a calcular a concentração restante com períodos inteiros de meia-vida. Uma meia-vida, 2, 3, que aí a gente vai fazendo assim. Ah, caiu pela metade, caiu para 1/4, caiu para 1/8. Usando a lei de velocidade integrada, a gente consegue determinar qual a concentração restante em qualquer tempo. Não precisa ser um período inteiro de meia-vida. Certo? Não precisa ser um múltiplo inteiro de meia-vida. Por isso que aquela expressão do Ln da concentração igual a Ln da concentração inicial menos Kt é muito útil. Você determina quanto tem de reagente em qualquer instante, depois que você determinou a constante de velocidade, é claro. Beleza? Vamos fazer mais um, tá? Vamos lá. Para baixo tem uma que eu quero fazer. Vamos fazer essa questão 11 aqui, ó. A meia-vida do decaimento radioativo de primeira ordem do carbono 14 é de aproximadamente 5.720 anos. Pede-se a constante de velocidade da reação e a idade do fóssil. Deixa eu fazer uma observação com vocês. O carbono 14 é um radioisótopo muito utilizado para determinar a idade de fósseis que não são muito antigos, né? O carbono 14 é um isótopo radioativo do carbono
que tem em todos os organismos vivos, tudo que é feito de carbono tem um teor de carbono 14. Enquanto a gente está vivo, o nosso teor de carbono 14, a concentração de carbono 14 no organismo, permanece constante. Por quê? À medida que ele vai emitindo e decaindo, a gente vai repondo, porque a gente come coisa com carbono também. Então, ela fica constante. Só que a partir do momento que a gente morre, o carbono 14 continua emitindo, ele é um emissor beta, se transforma em nitrogênio 14, que é estável. Ele continua emitindo, então a concentração de carbono 14 vai decaindo ao longo do tempo. A meia-vida dele é 5.720 anos. Então, depois de 5.700 anos, cai pela metade. A datação de fósseis com carbono 14, ela tem um limite, tá? Porque estima-se que depois de 8 períodos de meia-vida, a radiação residual não dá para a gente detectar. Então, é no máximo 8 períodos de meia-vida. Essa é a média que a gente faz, tá? Então, bota aí. 5.700 vezes 8 vai dar uns 45, 46 mil anos. Se eu tiver um fóssil mais antigo do que esse, eu não posso usar carbono 14 para determinar a idade dele, porque eu não vou conseguir medir a radiação residual de carbono 14. Mas existem outros radioisótopos que são usados. Potássio 40, tá certo? Então, a datação de fósseis é muito feita em cima de isótopos radioativos. E essa questão fala disso, olha lá, ó. Vejam aqui, ó, na letra A, o carbono 14, que é radioativo, emite uma partícula beta, que é semelhante a um elétron, e se transforma em nitrogênio 14. Qual a constante de velocidade? O cara deu a meia-vida, então a gente consegue saber qual é a constante de velocidade. Olha lá, ó. Meia-vida é T meio, vamos lá, de novo. T meio é igual a ln de 2 dividido por K. Espera aí que eu fiz besteira. É igual a ln de 2 dividido por K. Beleza. Então, K vai ser igual a ln de 2 dividido pela meia-vida. Certo? Logo, K vai ser igual a ln de 2 dividido por 5.720. Nós vamos achar essa constante de velocidade em ano a menos 1. Tá? ln de 2 dividido por 5.720. Dá lá, ó, 1,21 vezes 10 a menos 4, que é exatamente a resposta que está aí. Beleza? Bem fácil, né? Aí na letra B. Olha lá. A abundância do carbono 14 é 1,1 vezes 10 a menos 13 mol por cento na matéria viva. A análise de um fóssil determinou 0,89 vezes 10 a menos 14. Qual a idade do material? Vamos fazer a conta. Vamos jogar lá, ó. ln da concentração final, que vai ser 0,89 vezes 10 a menos 14. Opa. É igual a ln da concentração inicial, 1,1 vezes 10 a menos 13, menos K, que a gente já determinou quanto é, vezes T, que é o que a gente quer saber, a idade do fóssil, esse T aqui que a gente quer saber. Correto? Então vai ficar T é igual... Aí a gente vai fazer esse ln menos o ln inicial dividido
pela constante. Então, vai ficar ln 0,89 vezes 10 a menos 13, menos 14, menos ln de 1,1 vezes 10 a menos 13, dividido por, olha lá, 20.780. Vocês estão vendo que é só uso de equação? É tranquilo, né? Lei de velocidade integrada é bem tranquilo. Beleza? Bom, para a gente conseguir falar tudo que eu preciso hoje, vamos falar agora sobre a lei de velocidade de segunda ordem, tá? Vamos lá no quadro. Bom, pessoal, olha só. Lei de velocidade global de segunda ordem, nós temos duas possibilidades. A primeira, que é aquela que nós vamos analisar, seria essa aqui. V igual a K vezes a concentração de um reagente A ao quadrado. A segunda seria essa aqui, ó. V igual a K vezes a concentração de A elevado a 1 vezes a concentração de B elevado a 1. Isso aqui também tem ordem global 2, correto? Mas essa aqui, nós não vamos ver. Vamos deixar esse pepino para físico-química, porque aqui a gente cai numa integral muito complicada de resolver. A gente tem que resolver por frações parciais e não é o nosso objetivo aqui ver nada complicado. A gente está sem tempo e sem interesse também nesse caso aqui. Nós vamos ver esse primeiro aqui, tá? Esse aqui, vocês vão ver depois em física, beleza? Deixa eu botar na mensagem aqui. Tá. Então, vamos lá. De novo, o raciocínio vai ser igual, tá? Nós vamos ficar com isso aqui. Menos D da concentração dt é igual a K vezes a concentração ao quadrado. Então, vamos ficar com menos D da concentração sobre concentração ao quadrado igual a K dt. Integral de D da concentração sobre a concentração ao quadrado é igual a K integral de dt. Essas integrais têm limites, tá? Concentração inicial até a concentração final, t igual a 0 a dt. Olha, o que é a integral de dx sobre x2? É menos 1 sobre x. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. 1 sobre a concentração da concentração inicial até a concentração final é igual a KT. Tá? Então, nós ficamos com isso aqui, ó. 1 sobre a concentração menos 1 sobre a concentração inicial é igual a KT. Jogando isso para lá, vai ficar assim. 1 sobre a concentração é igual a 1 sobre a concentração inicial mais KT. Essa é a expressão para a lei de velocidade integrada de segunda ordem global para este caso aqui. Lembrando que para esse nós não estamos vendo, tá? 1 sobre a concentração é 1 sobre a concentração inicial mais KT. Veja que aqui, se a gente associar com uma função do primeiro grau, y
AX mais B. Então, isso aqui é uma reta crescente. Se a gente plotar o gráfico. Se a gente esboçar o gráfico de 1 sobre a concentração em função do tempo, o que nós vamos ter? Uma reta crescente que não passa pela origem, porque a concentração inicial nunca pode ser zero, senão não tem reação, certo? Então, se você quer fazer um método experimental para determinar a ordem da reação, fez uma coluna com 1 sobre a concentração e obteve uma reta crescente, confirma que tem essa lei de velocidade, tá? Como que fica a meia-vida nesse caso? Ó. Pegando metade da concentração inicial, colocando aqui, fazendo os cálculos, você vai chegar nisso aqui. Perdão. Um sobre K vezes a concentração inicial. Beleza? Pessoal, uma coisa importante. Na primeira ordem, a meia-vida não depende da concentração inicial. Ela só depende da constante de velocidade. Na segunda ordem, depende da concentração inicial. Então, às vezes, você tem problemas em que fala assim, mudando a concentração inicial do reagente tal, a meia-vida mudou. Então, você já sabe que não se trata de primeira ordem. Tá certo? Ela vai ser uma reação de segunda ordem. Porque segunda ordem, a meia-vida, se você aumenta a concentração inicial, a meia-vida diminui, ou seja, a reação fica mais rápida. Na primeira ordem, isso não acontece. Entendeu? Beleza? Tranquilo. Ok. Quer ver só? A primeira questão da lista de exercício, ó. A cinética de decomposição de uma substância em solução aquosa foi estudada usando uma série de soluções da droga com concentrações iniciais diferentes. Para cada solução foi determinada a meia-vida, com os seguintes resultados. Concentração inicial 4,6, meia-vida 87. Concentração inicial 1,7, meia-vida 240. Concentração inicial 0,7, meia-vida 563. Veja que eu fui diminuindo a concentração inicial e o que aconteceu com a meia-vida? Foi aumentando. Bom, então a meia-vida depende da concentração inicial. Essa reação aí é de segunda ordem. Porque se fosse de primeira, mudando a concentração inicial, a meia-vida não ia mudar. Entenderam? Beleza? Sim. Mas, professor, tem alguma explicação para essa diferença? É por causa do formato da lei de velocidade. Não, digo, tipo, na substância em si, algo desse tipo. Na substância em si? Não. Algumas substâncias têm algumas reações têm cinética de primeira ordem, outras têm cinética de segunda ordem. E isso vai englobar 99% das reações químicas que a gente estuda, entendeu, pessoal? Ou é de primeira ordem, ou é de segunda ordem, tá? Esse caso específico de segunda ordem que nós estamos estudando tem essa característica e essa lei de velocidade. O outro caso tem uma lei de velocidade bem mais complexa, mas a meia-vida também depende
da concentração inicial. Beleza? Beleza. Como eu falei no início da aula, vocês em orgânica vão estudar um tipo de reação bastante importante, que é a substituição nucleofílica. Existem dois tipos, SN1 e SN2. O que significa SN1? Substituição nucleofílica de primeira ordem. A velocidade dessa reação só depende da concentração do substrato, não depende da concentração do nucleófilo. E a SN2, que é de segunda ordem, na qual a velocidade da reação depende tanto da concentração do substrato quanto da concentração do nucleófilo. Vocês vão estudar isso lá em orgânica no período que vem e vão lembrar dessa cinética de reação. Tá? Só uma observação. Beleza, gente. Para finalizar, hoje eu torrei um pouco o cérebro de vocês, né? Mas, infelizmente, é necessário porque a gente só tem uma aula para falar disso e é muita coisa para falar. Eu vou encerrar falando sobre a equação de Arrhenius, tá? Aí, no início da aula que vem, eu faço alguns exercícios com vocês. Hoje ainda vou fazer um da equação de Arrhenius. Mas na aula que vem a gente complementa, que tem uns que fala de... lá embaixo, que fala de reações em mais de uma etapa, catalisadores, que eu quero fazer com vocês. Beleza, então vamos lá falar da equação de Arrhenius. O que a equação de Arrhenius mostra para a gente? Ela mostra exatamente essa dependência da constante de velocidade com a temperatura e com a energia de ativação. Tá? Vamos lá, eu vou apresentar a equação para vocês, não vamos nos preocupar aqui com nada de dedução, certo? A equação de Arrhenius é essa aqui, ó. Vou fazer maior, porque parece que não está dando para enxergar legal. Essa é a equação de Arrhenius. K, que é a constante de velocidade, é igual a, que é chamado de fator pré-exponencial, isso é determinado experimentalmente, vezes E, que é aquela constante matemática, base do Ln, elevado a menos EA sobre RT, onde EA é a energia de ativação, R é a constante universal dos gases ideais e T é a temperatura absoluta. Tá? Então, essa equação mostra para a gente como que a constante de velocidade depende da temperatura e da energia de ativação. Existe um outro formato para ela, no qual a gente aplica Ln dos dois lados dessa equação. É o que a gente vai fazer. Ln de K é igual a Ln de A vezes E elevado a menos EA sobre RT. Ok. Vou abrir esse logaritmo aqui. O logaritmo de um produto vira uma soma de logaritmos. Então, vai ficar assim. Ln de K é igual a Ln de A mais Ln de E elevado a menos EA sobre RT. Isso aqui vem para frente do logaritmo, né? O expoente vem para frente do logaritmo. E Ln de E na base E é 1. Então, isso aqui vai virar menos EA sobre RT. E a cara dela fica assim, ó. Ln de K é igual a Ln de A menos EA sobre RT. Então, ó. Constante de velocidade, dependendo da temperatura e da energia de ativação. Esse é o formato mais comum para essa equação de Arrhenius. Tá?
Para que ela vai servir para a gente? Olha só, se você conhece a constante de velocidade numa certa temperatura, você consegue determinar a energia de ativação da reação. Beleza, ótimo. E mais, se você conhece dois valores da constante de velocidade em duas temperaturas diferentes, você também consegue determinar a energia de ativação. Quer ver só? Eu vou fazer uma modificação aqui para chegarmos numa expressão que a gente usa bastante, tá? Olha só. Vou pegar duas temperaturas diferentes. Ln de K1 é igual a Ln de A menos EA sobre RT1. E vou pegar em temperatura T2. Ó, como a reação não mudou, o parâmetro A não muda também. Tá? É A sobre RT2. Ok. Agora eu vou diminuir uma da outra. Ln de K2 menos Ln de K1 é igual a Ln de A menos Ln de A, que é zero. Então vai ser igual a menos EA sobre R, que multiplica 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Botei isso aqui em evidência, ficou 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Tá? Isso aqui vai virar Ln de K2 sobre K1. Aqui é A sobre R, perdão. Tá aqui. Isso aqui a gente usa bastante, isso cai a beça em concurso, tá? Para você determinar a energia de ativação de reação. Vamos lá, ó. Quero fazer uma questão com vocês aqui sobre isso. Estamos acabando já, tá, pessoal? Hoje eu tive que me alongar mais um pouco. Tudo bem. Questão 20, ó. A constante de velocidade da decomposição do NO2 apresenta o valor 0,755 mol por litro por segundo a 330 graus e 4,02 a 378 graus. Qual a energia de ativação dessa reação? Pessoal, só uma observação. Veja que a constante de velocidade ela aumentou quando você aumentou a temperatura. Se a constante de velocidade aumenta, significa que a reação ficou mais rápida, tá? Só para vocês não esquecerem que o efeito da temperatura é sempre de aumentar a velocidade da reação. Então vamos lá, eu quero saber qual é a energia de ativação. Vou usar essa última equação que a gente deduziu, ó. Ln de K2 sobre K1 é igual a EA sobre R, multiplica 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Preciso botar o igual aqui, ó.
vai ficar ln de 4,02 dividido por 0,755 é igual a EA, que é o que eu quero, dividido por 8,31, é o valor do R que eu uso quando eu quero achar em joule, tá? Dividido por 1 sobre T2 é quanto? 378 mais 273 dá quanto? 651. Então, 1 sobre 651 menos 1 sobre... Cadê? 330, né? Dá 603, não é isso? É. 603. Então, vamos ver quanto é que vai ficar isso aí. Aqui ficou 1,67 é igual a EA sobre 8,31 vezes 1 dividido por 651 menos 1 dividido por 603. Opa! Tá, então ficamos assim, ó. 1,22 vezes 10 a menos 4. Então vai ficar 1,67 vezes 8,31 dividido por 1,22 vezes 10 a menos 4. 113 mil, ó. 113.751,6 joule. Ou seja, 113,75 quilojoule. Olha lá. Aqui, ó, botou 1,1 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 110, fez um arredondamento, quilojoule por mol. Viram a aplicação da equação de Arrhenius? Bom, então, pessoal, o que a gente tinha para falar sobre cinética era isso. Aqui a gente vai usar basicamente a aplicação de equação, tá? Nós não vamos ficar discutindo o mecanismo de reação. Na aula que vem, no início da aula, eu quero fazer umas 2 ou 3 questões que estão ali, tá certo? Mas é basicamente isso aí que a gente precisa de cinética. Ok? Beleza. Então,